muita gente fala que esse ET, você tá falando do ET de 78. Isso, O ET do Spielberg. Ele não é um Grey baixinho. Não. Ele é um reptiliano. ele é um reptiliano. Então, nós temos diferentes raças. Por exemplo, dentro da raça reptiliana, nós temos 715 etnias distintas da estrutura biológica deles. O Império Shakar é formado por 4. Os albinos, que são os de alta esfera que mandam, os marrons na sequência, os verdes oliva e aqueles outros cinzentos. São os 4 castas em poder. Isso é o Império Shakar. Tuban, alfa de Draco. E eles dominam toda aquela região, inclusive algumas espécies humanas ali. Aí você tem o Império Nebu, que é M42, que é perto das Três Marias, abaixo das Três Marias, perto de Rigel, Seft e as Três Marias. Anilan. Mintaka, perdão, acho que é Mintaka. Ali esse setor é regido pelos Greys, pelos Zeta Retículos, pelos Greys e pelos Apicianos. A raça Apiciana é a forma biofísica ou biológica dos Greys. Que você tem os Greys de 80 centímetros até os Greys de 2,30 metros de altura. São geneticamente diferenciados por mutações genéticas. E alguns Greys do futuro somos nós no futuro, depois da Terceira Guerra Mundial, quando a gente perde todas as estruturas dos genomas e a gente vai ser geneticamente se adulterar, fica careca e fica que nem os Greys. Então, uma das versões dos Greys é uma realidade futura paralela à nossa, que é o que está em contato com Donald Trump e esse pessoal todo. Né? Desde do contrato do Eisenhower. Quando ele assinou os 4 contratos da Eisenhower, década de 50 para 60, ele assinou os contratos com os Greys que vêm do futuro da humanidade. E isso explica também a questão das abduções, da extração de material genético, para consertar a raça humana em relação a todo o processo da contaminação radiativa de uma realidade potencial iminente, que a gente não estamos tentando evitar esse conflito nuclear. Você comentou que esse acidente que teve, né, em mais ou menos 2021, 2022, tinham então 3 seres Greys com 2 humanos ali. Humanos. Qual que é a intenção dessas capturas genéticas? O material é bom. Primeiro, são humanos que já têm implantes e já têm marcadores genéticos desde criança. Tá? Então, chega o momento da coleta. Então, é quando o marcador genético atingiu o ponto culminante da mutação genética no organismo humano. Então, é a hora da colheita. O cara tem que ser abduzido e levado para o laboratório para fazer a extração dos hormônios e daquilo que eles estão desenvolvendo. Esse material é transferido biologicamente, por tecnologia, para um corpo Grey, Zeta, humano ou humanoide, conforme o projeto. E a partir daí vai se gerar uma nova raça híbrida, com material genético humano mais o material genético deles. Por quê? Porque na formatação do Homo sapiens, nós somos, como diz a Bárbara Marcinac, a biblioteca viva encarnada. Nós temos genoma de 35 raças extraterrestres diretamente no nosso DNA humano. Então nós temos, por exemplo, um fígado que se regenera, que nem lagartixa, rabo de lagartixa. Tu corta um pedaço do fígado e ele volta a crescer. Rabo de lagartixa igual, certo? Então nós temos vários aspectos genéticos. Por exemplo, isso é projeto genoma, pouca gente sabe disso. No genoma humano, nós humanos temos 26 mil genes de gato. Não é o gato que tem da gente. Nós temos código genético do gato. Por isso que a gente sempre diz, gato é um ser superior. É considerado biologicamente o animal mais perfeito do universo terrestre, é o gato, é o felino, em tudo. Tá, nós temos, além disso, o nosso cérebro é igual ao do gato. Não é do gato igual ao nosso. O nosso cérebro tem a mesma estrutura cognitiva do gato, emocional e tudo. Então os estudos mostram que o DNA humano ele é composto de outros genomas na estrutura total. E os extraterrestres usam isso para fazer a captura. Então, aí tu pega a hierarquia dos arcturianos, faz a abdução também, para fazer a coleta dos marcadores que eles precisam para dar continuidade aos projetos genéticos deles fora da Terra. Os pleidianos, os sirianos, os felídeos, os aviários, os reptilianos, os anfíbios, todos eles usam isso aqui, material genético, se a Terra é um laboratório. Todo o processo da Terra, por exemplo, extinção dos dinossauros. Vamos pensar, como que cai um meteorito no Golfo do México, mata só dinossauro, sobrevive elefante, jacaré, cobra, boi, humanos, macacos. Não pode ser. Então aquilo foi um reset pela federação. Terminou o ciclo dos dinossauros, foi feita a colheita. Onde estão esses dinossauros? Nas luas de Saturno, Urano, Netuno e Plutão.
Quando a gente estuda o anel de Oort, ou a nuvem de Oort, aquilo era o antigo sistema solar chamado Satik, que foi destruído na Guerra de Órion. Quando você verifica todo o nosso cinturão de Kuiper, que está a 5.000 unidades astronômicas daqui, você tem detritos e rochas onde foi identificado esse ano a confirmação de Nibiru. Está ali. 11 vezes a massa da Terra. Não tem mais como esconder. Está na NASA, está tudo descoberto. Só que é para quem quer ir atrás das informações. Não sai no Fantástico. É para quem estuda material científico. Então o que acontece? O sistema solar é basicamente um cemitério de restos da guerra, onde se destruíram mais de 135 planetas gigantes. Por exemplo, Maldek era o planeta que existia entre Júpiter e Marte. Hoje são só detritos de satélite, de rochas, restos de um planeta. Kuiper, resto de mais de 30 planetas. Oort, resto de quase 100 planetas. Esse é o histórico galáctico do nosso sexto quadrante. Então, o que entra? Isso é zona neutra. Quando a guerra foi interrompida, a Supraconfederação intimou todo mundo, ó, vocês vão reconstruir e repovoar todos os mundos que vocês destruíram nessa guerra idiota. Se não obedecerem, vocês vão responder com a alma de vocês. Então todo mundo se encagaçou frente ao poderio da Supraconfederação. Então aí se cria a Alcione. A Alcione não existia. Não é o Alfione como todo babaca fala. Dentro dessa zona neutra existem 634 planetas laboratoriais que nem a Terra, com uma função. Cada planeta deve fazer o processo ciclo de 48 a 56 civilizações para reimplantar nos mundos sendo retransformados a estrutura biológica que foi destruída ali. Então os dinossauros da Terra, que foram extintos, entre aspas, foram retirados aqui e colocados nos planetóides e luas que estão já operacionais na nuvem de Oort. Em setembro do ano passado, Elon Musk fez um comentário no Twitter muito interessante. E ele está controlando as comunicações da Voyager 1 e Voyager 2.